no Espírito, né? Abra seu coração, fica atento naquilo que vai ser ministrado essa noite, que eu creio que vai ser algo poderoso, né? É uma honra estar recebendo os amigos aqui do Sonho de Deus, né? O apóstolo Lincoln, que veio nos presenciar com a sua presença aqui, né? Glória a Deus pela sua vida, né? E eu queria que você desse uma linda salva de palmas a Jesus pela vida do evangelista Clóvis, né? Vem pra cá. Vai ministrar hoje. Glória a Deus. Se sinta à vontade. Você tem uma tomadinha aí? Vamos arrumar uma agora. Acho que tem uma aqui embaixo. Se sinta à vontade, amém? Amém, meu querido. Amém, queridos. A paz do Senhor. Boa noite a todos. Meu nome é Clóvis, sou um dos ministros lá do Ministério Sonho de Deus, fui ativado no Ministério Evangelístico, sou um dos evangelistas da casa. E eu estou fechando a semana 5 aqui, né? E o pastor está falando para vocês sobre o novo tempo, um tempo de florescer. Então, é profético estar aqui essa noite para vocês, para trazer algo novo da parte do Senhor. É uma notícia fresquinha sobre isso, de você caminhar no profético, no apostólico. Ontem, a essa hora da noite, eu estava recebendo a notícia que eu ia ser pai. Amém? Terça-feira faz 14 anos, vou fazer 14 anos de casado. E fazem 12 anos que nós estávamos tentando engravidar. E a minha esposa não conseguia engravidar de jeito nenhum. E nada dava certo, irmãos. Exames não davam certo, os tratamentos não davam certo, porque alguma coisa acontecia no meio do caminho, Deus não deixava, a gente ia tentando e não... E ontem ela foi fazer o exame lá e a gente começou a gritar na sala, pular, espernear. Então é um tempo de florescer sobre a sua vida, amém? Um tempo de ativação, um tempo de cura, um tempo novo, amém? Senhor, enquanto eu ligo o meu computador aqui. Ele é 3 pinos. Ele não é 3 pinos, você tem um adaptador aí? Eu venho ministrar sobre a vida de vocês hoje, sobre o ofício do evangelista. E alguns paradigmas vão ser quebrados, amém? Eu queria que você não jogasse cadeira em mim, não gritasse, não brigasse comigo. Mas eu venho falar algo para vocês, aquilo que o Senhor já tem ministrado em nossos corações, tem falado com a gente sobre o ofício do ministério evangelístico, do evangelista, né? Que durante muito tempo ficou um pouco distorcido, usamos métodos. Eu lembro da primeira vez que eu queria evangelizar uma pessoa, e a primeira estratégia que usei foi comprar um cento de panfleto. Fui numa loja de Taubaté que vendia material gospel, né? E comprei lá meu cento de panfleto e saí na rua. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E aquilo não era o suficiente, eu queria mais, queria aprender como que se evangeliza, como que você toca o coração das pessoas. Comprei meu primeiro livro, Manual Prático do Evangelista. Falei, uau, agora eu vou arrebentar Taubaté. Vou pregar que nem um louco. Aí tinha lá, como evangelizar uma prostituta. Como evangelizar um morador em situação de rua. E tinha aquelas regras. Era o máximo, eu me sentia o pregador, me sentia o cara. Só que durou um mês. Porque pessoas são pessoas, cada um tem uma situação, cada um tem uma maneira diferente de ser abordada pelo Senhor. E essa noite eu queria construir isso em vocês. Que quando nós caminhamos no profético, quando nós caminhamos no apostólico, cada pessoa ela vai ser abordada de maneira diferente. Cada pessoa, Deus tem uma ferramenta específica para tratar o coração daquela pessoa, para trazer aquela pessoa para perto dele.
né? Então eu queria construir isso junto com vocês. Mas eu queria começar construindo já algo que durante muito tempo a gente se perdeu em algumas coisas. Eu queria ler com vocês Salmo 115. Todo mundo achou aí? Amém? Que diz o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus, e tudo que deseja, Ele tem poder para realizar. Verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite de sua garganta. Seja como eles, que fabricam todos os que neles depositam sua confiança. Quem já usou esse texto para evangelizar um católico? Levanta a mãozinha aí. Então, eu já usei esse texto para evangelizar o católico. Mas eu vou trazer uma nova visão para vocês a respeito desse texto aqui. Eu queria que vocês, como vocês estão falando sobre a semana 5, vocês já ouviram sobre o ofício do apóstolo, sobre o pastor, sobre o mestre, sobre o profeta. Eu não sei se vocês conseguiram ver nesse texto esses 5 ministérios aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês os 5 ministérios que quando eles estão enterrados, eles não conseguem ativar ninguém. Quando eles não estão inseridos dentro do contexto certo, eles mais atrapalham do que ajudam. Às vezes você está dentro de uma igreja e você se sente um pouco deslocado, um pouco inútil. Você não vê que a sua vida está deslanchando espiritualmente. Eu vou mostrar para vocês os 5 ministérios dentro desse texto. No verso 4 começa dizendo: os ídolos deles são prata e ouro e obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Boca está falando do ministério apostólico, dos decretos, dos apontamentos. Quando uma igreja perde o ministério apostólico, ela não consegue dar apontamento. Ela não consegue dar destino a filhos. Porque é através da nossa boca que vem os comandos. Amém? Vocês conseguem visualizar isso? Vocês ouviram sobre o ofício do apóstolo? Que ele libera decretos. Então, se eu tenho boca e não consigo falar, porque tem alguma coisa errada. Tem olhos, mas não podem ver. Profético. O profético, ele olha para o céu, vê o que está acontecendo no céu e começa a declarar aqui sobre a terra. Então esse texto está falando o seguinte: quando eu não estou quando eu não estou inserido dentro do meu contexto correto, eu posso ter os olhos, mas eu não consigo ver o que está sendo acessado, porque eu não estou servindo a Deus no lugar correto. Irmãos, a pior coisa que tem para uma igreja é colocar um mestre para ser pastor. Vai dar ruim. Colocar um profeta para ser pastor. Porque o profeta, ele tem uma pegada violenta. Ele está 2, 3 estações na frente. Ele está vendo as coisas acontecendo no céu e está querendo, que todo mundo se alinhe de maneira rápida. Colocar um evangelista, então, para cuidar de gente, cara, a gente quer que o cara se alinha hoje, amanhã começa a pregar e depois começa a fazer as coisas. Cada um tem o tempo. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Está falando do mestre. O mestre é aquele que precisa aprender a ouvir de Deus para trazer o ensinamento sobre a terra. Se o mestre não tem um ouvido bem apurado, ele traz o ensino errado, ele traz confusão sobre a nossa mente. Vocês estão conseguindo me acompanhar no raciocínio? Vocês estão conseguindo ver esses 5 ministérios inseridos?
dentro desse texto? Nariz, mas não possuem olfato. Aí somos nós os evangelistas. Porque nós gostamos de gente, nós gostamos de abraçar. Eu gosto de estar com pessoas. Meu negócio é tocar, abraçar qualquer pessoa. Quando a igreja não caminha nos 5 ministérios, algo fica deslocado, fica meio que perdido. Irmãos, eu não estou enrolando vocês não, viu? Tá tudo dentro do contexto aqui, tá? Estou perdendo tempo não. Suas mãos não apalpam e seus pés não caminham. Está falando do pastor. O pastor é aquele que vai, toca na pessoa. E aí, filho, como é que você está? Coloca a mãozinha no seu ombro, caminha com você a primeira, a segunda, a terceira, a quarta milha. Quantas milhas for necessário, caminha com você, porque o pastor é aquele cara de estar junto. Sejam como eles que fabricam e todos eles que depositam a sua confiança. Aí você deve estar pensando assim: puxa, então estou assim por culpa do meu pastor. Ele não me ativou no lugar correto. Eu vou pegar ele na esquina. Hoje você está num lugar onde você pode virar a sua chave e acessar o céu. Para você manifestar Cristo aqui na terra. E quando eu falo de acessar o céu, a igreja deixou de acessar o lugar correto para manifestar o correto aqui na terra. Lá em Mateus 6 começa dizendo: Pai nosso que estais no céu. Todo mundo conhece a oração. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Uma oração linda. E aqui eu começo a construir e desconstruir algo em vocês. Por que eu comecei falando sobre eu evangelizar com o meu manual de evangelismo? Chegava com uma moça, uma mulher que vivia na vida, falava para ela: olha, Jesus quer mudar a sua história. O lugar que você está vivendo não é esse. Daí ela falava uma coisa para mim que já me desarmava. O que Jesus nos ensina nessa oração? Que eu preciso acessar a minha morada, conhecer a minha morada e manifestar a minha morada aqui na terra. Como que eu vou evangelizar alguém se eu não conheço a minha morada? O céu tem doente? Tem ou não tem? Gente, preciso da interatividade de vocês. Participem. O céu tem doente? O céu tem desempregado? O céu tem câncer? A terra tem câncer, não tem? É culpa de quem? De Satanás? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Se eu sei a dinâmica do céu, o meu papel é manifestar o céu aqui na terra. Jesus disse que Ele habita em nós. Eu estava lendo esse quadro aqui. E o grande eu sou, quando chega para ele e fala o seguinte: olha, o que eu vou dizer para Faraó? Você fala: o grande eu sou. Você precisa de recursos financeiros essa noite? Então, eu sou Deus que supre você. Você está doente essa noite? Eu sou Deus que cura você. O grande eu sou. Só que esse grande eu sou parece que ele está tão distante. Não está tão distante, ele está aqui dentro. Eu preciso entender que ele está aqui dentro de mim e começar a colocar esse Deus para fora para que as pessoas vejam. Só que no texto diz o seguinte: onde está o teu Deus? Aí você fala o seguinte: o meu Deus está na igreja. O meu Deus está na casa do pastor. Vai na igreja, menina, no domingo, 7 horas da noite, que tem um culto abençoado lá que vai mudar a sua vida. Chame a responsabilidade para você. Se Jesus habita dentro de você, é você que tem que tocar as pessoas. É você que tem que ir em lugares e desbravar. É você que tem que ir em lugares conquistar. Irmãos, a igreja há muito tempo trabalhou na superficialidade, na casca.
Qual que é o seu problema hoje? Estou com um problema no meu casamento. Jesus vai curar seu casamento. E Jesus realmente cura. Não estou falando que ele não cura. Só que existe um ciclo chamado ciclo da dor. A pessoa ela tem uma dor. E essa dor faz com que ela procure algo para se aliviar. Ela procura bebida, ela procura droga. Ela procura N situações para ela se aliviar. Às vezes você se identifica com isso. E ela tem um alívio temporário. Puxa, meu pai me abandonou, você é um usuário de drogas, e quando eu estou usando drogas, eu tenho um alívio temporário, me sinto cara, me sinto tal. É ou não é verdade? Não é assim que funciona? E aí nós aprendemos a colocar band-aid nessas situações. Não, cara, vem cá. Você está doente nessa área? Você coloca um band-aid. Só que câncer, queridos, não se cura com band-aid. Câncer se cura com tratamento correto. Certo? E esse alívio temporário, ele tem consequências negativas. Às vezes a pessoa perde a família, perde a própria vida. Amém? E gera um outro ciclo chamado ciclo da vergonha. Puxa, eu pisei na bola com o irmão aqui. Estou com vergonha de ir na igreja hoje porque fiz uma coisa errada e pisei na bola. Aí a gente trabalha nessas coisas. A gente trabalha nas consequências, nos pontos negativos, no alívio temporário, na vergonha. Mas a gente não acessa a dor. E nós estamos engessados durante anos a ter um modelo correto de evangelismo para tocar as pessoas. E não acessar a dor daquela pessoa para manifestar Cristo a ela. Nós sempre tocamos nas coisas superficiais. Porque, irmãos, trabalhar com coisas superficiais dá menos trabalho do que trabalhar realmente na dor. Ir na farmácia e comprar um band-aid é mais barato do que você fazer um tratamento de quimioterapia. Então, vem para a igreja que Jesus vai te curar. Cara, top das galáxias. Vem para a igreja que Jesus vai te curar. Só que para Jesus te curar, ele precisa enfiar o dedo na tua ferida e arrancar aquela casca podre para ele poder colocar o remédio correto ali dentro. E nós temos medo, muitas vezes, de falar para a pessoa que ela precisa passar por um processo de quimioterapia dentro da igreja. O que isso tem a ver com o evangelista? Tem a ver que nós temos que caminhar dentro dos 5 ministérios. Tem a ver que nós temos que caminhar dentro do apostólico e dentro do profético. Nós temos que caminhar com precisão. Nós temos que caminhar com ousadia. Então, a regra que eu uso para evangelizar o irmão aqui não é a regra que eu vou ter que usar para evangelizar esse outro, porque o problema é diferente. Certa vez fui convidado para pregar numa clínica de recuperação. Primeira e última vez que eu fui convidado. Irmãos, eu preparei uma palavra linda, de bênção. Que Deus vai te abençoar, que todos os teus sonhos que foram roubados, Ele vai restituir. João 10:10, que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Fui com aquela palavra linda e maravilhosa, aqueles monte de homens sentados na minha frente, e eu pregando. E Deus falando, não é isso que eu quero. Falei, Deus, tadinho dos irmãos, já tão complicado aqui. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu falei, Deus, tá bom, o que o Senhor quer? Fala de paternidade com eles. Aí, irmãos, eu virei e falei assim, para aqueles 50 marmanjos mais velhos que eu, barbudo lá. Falei, irmãos, quem de vocês tem problema com o pai de vocês porque vocês eram pequenininhos e não ganhou um carrinho da Hot Wheels do pai de vocês e foi usar droga por causa disso? Irmãos. Aí foi um monte de homem que começou a chorar. Irmãos, vocês estão nessa vida porque o pai de vocês não andou de bicicleta com vocês quando vocês eram pequenininho, né? E por causa disso vocês ficaram tudo rebelde, né? Pastor, não fala isso. Falei, não, irmãos, vocês estão aqui na clínica de recuperação porque vocês têm falta de vergonha na cara. Chega para o pai de vocês, se arrepende, pede perdão e sai dessa coisa. Vocês estão aqui para chamar a atenção dele. Porque você quer ainda que o pai de vocês pegue vocês pela mão e vai jogar futebol com vocês quando você era pequenininho. Então vocês estão aqui por causa de uma frustração, irmãos. Aí eu tirei o sapato, comecei a dar. Terminei. Pegaram o microfone da minha mão e falaram assim, a gente precisava ouvir isso aqui mesmo. Sabe por quê, queridos? A gente tem que tocar na ferida. Não adianta a gente ficar passando mãozinha que não vai resolver nada. Aí vem o irmão, o líder lá, com a voz toda embargada, falou assim,
Eu acredito que se todos nós resolvêssemos o problema com os nossos pais, a clínica de recuperação estaria vazia hoje. Eu falei, é verdade. Se todos vocês resolvessem um problema com o pai de vocês, a clínica seria uma casa passageira e não uma casa fixa de vocês. Amém? Todos nós, irmãos, somos chamados para evangelizar, mas nem todos estão inseridos dentro dos 5 ministérios. Todos nós temos um chamado nato dentro de nós, que eu preciso falar do amor de Cristo para as outras pessoas. A Bíblia diz isso lá em Mateus 28. Sobre a grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Todos concordam com isso? Então a responsabilidade de evangelizar as pessoas é de todos nós. Todos nós temos esse encargo, essa incumbência em Cristo de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus. Porque a experiência que eu tenho com Deus é diferente da sua experiência. A cicatriz que eu tenho é diferente da cicatriz que você tem. O lugar que você vai tocar o coração da pessoa é diferente do local que eu vou ativar. Irmãos, eu não tenho problema, por exemplo, com droga. Nunca usei droga. Pode ser que para eu evangelizar uma pessoa que já usou, eu tenho alguma dificuldade do que alguém que já teve essa experiência, que alguém que já teve essa cicatriz, alguém que já foi curado nessa área. Amém? Então, essa incumbência de pregar o evangelho a todas as pessoas é nossa. Não transfira para o pastor, não transfira para uma pessoa, um grupo específico dentro da igreja. Se Deus te der oportunidade, vai para cima, filho. Segue o jogo, segue lá a pelota. A Bíblia fala de 3 passagens sobre os evangelistas. Está em Atos 21:8, que fala sobre Filipe. Efésios 4:11, que fala que ele deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ser um evangelista no corpo de Cristo não é título, é um ofício para que as pessoas cheguem à estatura de Cristo. Então eu não posso usar aquilo que eu tenho de ofício em Deus para dar carteirada nas pessoas. Não, vim pregar aqui e não me deram nem água com gás. Não existe honra nesse lugar. Não, querido. Esquece. Vim pregar nesse lugar aqui e não me deram uma cadeira com uma almofada dourada. Não, querido. O meu papel é levar vocês a estarem parecidos com Ele, a manifestarem Ele para as pessoas. Não é para dar carteirada em ninguém, não é para me sentir nada. Porque eu tenho que levar os meus irmãos à estatura de varão perfeito. Eu tenho que levar todos à estatura de Cristo. E em 2 Timóteo 4, isso eu queria ler com vocês. Segunda Timóteo 4, a partir do verso 2. Que Paulo está dando umas instruções aqui a Timóteo, como se portar em certas situações. E ele começa dizendo: pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias verdades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sei equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Por anos esse texto ficou na minha cabeça. Por que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, faz a obra de um evangelista. Faz a obra de um evangelista. Falei, Deus, tem alguma chave aqui nesse texto que a gente precisa entender. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tem mais poder? Um satanista ou um crente? Respondam para mim. Quem tem mais poder? O que você falou? Quem falou satanista? Por quê?
faz isso? Sabe por que o satanista tem mais poder que o crente, irmãos? Em algumas situações? Porque ele entende o Deus que ele serve. Ele não tem medo de ir lá e fazer um trabalho, acreditando que aquele trabalho vai acabar com o casamento de alguém. E agora um crente tem medo de ir num funeral e colocar a mão sobre um defunto e pedir para aquele defunto levantar. Não é questão de poder, é questão de convicção. Os filhos das trevas têm mais convicção que os filhos da luz. Irmãos, tem crente que tem medo de demônio. Como assim? Se o Cristo vivo habita dentro de mim, por que eu tenho medo de um demônio? E o satanista não tem medo de crente. O satanista enfrenta crente. Cita a Bíblia, desafia ele ainda na palavra. Eu conheço mais a Bíblia que você. É isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, vai chegar dias em que as pessoas vão questionar a sua fé. Vai chegar dias em que as pessoas vão questionar o que vocês estão pregando. Qual o bairro mais chique aqui de Bertioga? O mais rico? Vila? Liviana? E qual o mais pobre? Amanhã nós vamos fazer uma campanha evangelística aqui na cidade. Qual dos dois bairros vocês querem evangelizar? O mais rico ou o mais pobre? Mais pobre. Se ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, certo? Por que eu tenho que evangelizar no mais pobre? Ah, porque eles são carentes, eles são pobrezinhos, eles são tão assim. Ah, entendi. O rico não precisa de Jesus? O rico não tem filho com depressão? O rico não está se separando da sua terceira ou quarta esposa? Irmãos, nós somos ensinados que quem precisa de Jesus é o pobre, não o rico. Nós somos ensinados com isso. Vamos fazer campanhas evangelísticas nos lugares mais pobres da cidade. Aí Deus dá um sonho para a igreja de conquistar a cidade, e você fica aqui em cima quebrando pedra para que rende dízimos e ofertas. Sendo o lugar que você deveria tocar, você tem medo de tocar. Irmãos, Jesus veio para todos, não veio só para os pobres, ele veio para os ricos também. O rico também precisa de Jesus. Só que nós temos medo de falar para o rico que precisa de Jesus, sabe por quê? Porque ele coloca na nossa cara o relógio dele e fala assim, o meu relógio vale o seu carro. O carro que eu estou andando vale a sua casa. Você vem falar para mim de um Deus que salva, a minha conta corrente faz 5 igrejas da sua aqui. Facinho, facinho. E a gente fica acuado, com medo de falar para ele, então, tudo isso que você tem é verdade. Só que seu casamento está zoado, sua mulher está te traindo, seu filho está em depressão. Por quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não colocou ordem, classe e nem sexo. Todos precisam de Jesus. Por isso que ele andava com prostituta, andava com cobrador de impostos. Jesus andava com todo mundo, porque ele estava colocando o padrão correto. E nós fomos ensinados a colocar um tipo de padrão dentro da igreja. Temos que evangelizar somente uma classe de pessoas. Não, queridos, nós temos que evangelizar todos. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Todos, irmãos. Não tem uma ou outra pessoa. Não tenha medo de abrir a sua boca e falar do amor de Deus para um deputado. A igreja perdeu o controle nas redes sociais, perdeu o controle na mídia, perdeu o controle nos esportes. Por isso que é normal hoje você assistir uma novela e ter um beijo gay, todo mundo aplaudir. Yes, é isso aí. Porque a igreja não se levantou. Perdeu o controle, irmãos, nas ciências. Ai, eu lembro quando eu tinha 19 anos, virei para um pastor e falei, quero fazer faculdade. Vai não, filho. Você vai perder seu coração na faculdade. Jesus está voltando. Aí eu falei, ai Deus, eu vou perder meu coração na faculdade, então preciso ser uma pessoa somente com ensino médio.
Irmãos, eu vou dar uma notícia para vocês essa noite, que Jesus já voltou e habita dentro de você. Resgate aquilo que você perdeu. Se você tem um sonho de fazer faculdade, vai à faculdade e manifeste a Cristo naquele lugar. Resgate a sua autoridade naquele lugar. Mas o que isso tem a ver, Clóvis, com o ofício do evangelista? Quando se levantarem as pessoas contra você, falando mal de Jesus, faça o trabalho do evangelista. Você sabe qual é o trabalho do evangelista? Você está com dor de cabeça, irmãos? Eu vou orar por você. Você está doente? Eu vou orar por você. O ofício do evangelista, que ele carrega dentro da maletinha dele, da mochilinha dele, sinais, curas e maravilhas. Quando alguém questionar sobre o seu Deus, mostra os milagres que ele faz. Quando alguém se questionar que Deus que você serve, fala, cara, olha para a minha vida. O que Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na tua vida. É isso que é o trabalho do evangelista. Falar da verdade que habita dentro dele. Então nós temos que perder o medo, irmãos, e ser ousados. E começar a chutar as portas do inferno e resgatar as pessoas da nossa família. E resgatar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos de ousadia. Quando se levantarem as mentiras. Cara, o que Deus fez? Pegou Moisés, falou, Moisés, vai lá libertar o meu povo. Aí Moisés começa a fazer as coisas lá. E os mágicos também começam a repetir. Só que a diferença, irmãos, que os sinais que Moisés fazia, engolia os sinais do inimigo. Não tenha medo, porque a autoridade habita dentro de você. Nós temos que quebrar essa barreira, temos que quebrar esses paradigmas de que nós não temos autoridade. Precisamos quebrar o medo de orar pelas pessoas. A gente tem medo de orar pelas pessoas porque a gente tem medo do resultado que vai acontecer. Irmãos, o resultado não pertence a nós, pertence ao Senhor. O nosso papel é colocar a mão sobre os enfermos e orar pelos enfermos. E eles vão ser curados. Ai, eu não tenho autoridade para orar pelas pessoas. Quem falou que você não tem autoridade? Se a Bíblia me ensina que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim, sabe o que falta para a igreja hoje? Conhecimento. Não conhecimento de Bíblia, de letra, mas conhecimento de vida no Espírito. Conhecimento de entender o que nós carregamos. Nós não sabemos o que nós carregamos. Nós temos medo disso, irmãos, de orar pelas pessoas. Amém? Vocês estão comigo? Isaías 61 e Lucas 4:18 diz que é a primeira manifestação de Jesus como evangelista, que ele diz, o Espírito do Yahvé está sobre mim. Porquanto o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas, dos prisioneiros da escuridão. Jesus me chamou para quebrar correntes. Irmãos, doença é o quê? É prisão. Não é ou não é? Aí eu volto naquele texto de Mateus 6. Deus, no céu tem doente? Deus, no céu tem desempregado? Deus, no céu tem pessoas com câncer? E Jesus já estava cantando a bola para a gente. Ele colocou a bola na marca do gol e falou assim, filho, chuta, sem goleiro que você fazer gol. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Nós não acessamos os céus, irmãos. Por que a gente não acessa o céu para pregar o evangelho? Esquece um pouco da metodologia que você foi ensinado, porque eu tive que ser desconstruído na minha metodologia de evangelizar. Olha, para evangelizar você tem que entregar um panfleto e dizer, Jesus te ama. Para evangelizar você tem que fazer isso, para evangelizar você tem que fazer aquilo. Deus, o que o Senhor quer para essa noite? O que o Senhor quer? Qual pessoa que eu vou abordar naquela noite? Sabe uma outra coisa que nós aprendemos muito, e vocês vão concordar comigo? A contar as pessoas que nós evangelizamos.
Quem concorda com isso? Quem lembra disso? Hoje eu fui evangelizar, ganhei 10 alminhas para Jesus. Irmãos, a gente está falando de vida, a gente não está falando de boi. Ai, fui fazer uma campanha de evangelística e hoje 50 alminhas se renderam a Jesus. Opa! Dessas 50 alminhas que se renderam para Jesus, quantas você está cuidando hoje? Quantas permaneceram firmes no evangelho hoje? Porque a gente entende que quando chegar naquele dia que a gente vai prestar conta para eles, a gente vai abrir um caderno com uma lista de pessoas que a gente ganhou para Jesus. Não. Irmãos, Deus só reconhece Cristo nas pessoas. Deus reconhece Cristo nas pessoas. Irmãos, aonde que uma oração de 30 segundos pode definir se ela foi salva ou não? Quem aceita Jesus aqui essa noite? Eu aceito. Vem aqui na frente, vou orar por você. Repete comigo. Senhor Jesus, retira o meu nome do livro da morte, escreve meu nome no livro da vida. Aleluia, igreja, vibra. Aí no outro dia, teu irmão tomando uma cachaça no bar. Peraí. Irmãos, aonde tem livro da morte, livro da Bíblia, na vida, na Bíblia, então Deus anda com 2 livros. Deixa eu riscar isso aqui agora e passar aqui. Isso aqui pecou. Daqui a pouco Deus está andando com uma borracha na mão, porque isso aqui aceitou. Cara, daqui a pouco ele vai perder a conta. Não é assim que funciona, irmãos. Olha que coisa que nós aprendemos. Irmãos, desculpa se eu estou desconstruindo você, mas amém? Isso é para edificação. É para mostrar que às vezes nós fazemos coisas metódicas que não geravam nenhum resultado. Eu vou usar a palavra resultado no reino. Irmãos, a gente não trabalha com resultado, a gente trabalha com fruto. Fruto é diferente de resultado. Fruto é quando eu consigo contar. Resultado é quando eu consigo contar. Fruto é o que eu manifesto para Deus. Vocês entenderam essa diferença? Não faça nenhuma campanha evangelística, não saia para evangelizar pensando em resultados, para chegar para o pastor e falar assim: pastor, a gente evangelizou hoje e ganhamos 10 alminhas para Jesus. Não, irmãos. Se você tiver que trazer uma pessoa para esse lugar, que ficar a vida toda firme em Cristo, esse é o fruto. É isso que Deus deseja. Amém? O evangelista, ele está sempre nas primeiras fileiras do exército de Deus, aquele que coloca a cara a tapa. Tem que fazer um evangelismo em tal lugar. Aí a gente diz aquele texto quando a gente está emocionado: a quem enviarei? Aí você levanta a mão durante o louvor e diz: envia-me a mim, Senhor. Então o pastor levanta: irmãos, amanhã tem evangelismo em tal lugar, mas envia ele, Senhor. Eis-me aqui, mas ele está disponível porque amanhã eu vou trabalhar. É ou não é verdade? Não é assim que funciona? Tem coisas que a gente parece não estar disponível para o reino de Deus. Tem coisas que a gente quer que funcione do nosso jeito. Tem coisas que a gente quer que a gente vá evangelizar num lugar com um monte de arrepio nas costas. Parece, irmãos, crente hidráulico. Tô sentindo Deus. Irmãos, você não tem que sentir Deus porque Ele habita dentro de você. Você tem que manifestar Ele. Abre a sua boca. Chuta a porta do inferno. Traz a pessoa para perto. Seja ousado em Deus. Um dia eu fiz um teste na igreja. Falei: vem 2 pessoas aqui para frente, vamos fazer uma dinâmica de evangelismo. E recebi a resposta que me indignou: nós não ensaiamos antes. Ou seja, para evangelizar eu preciso ensaiar antes. Vem cá, 2 pessoas, vamos evangelizar. Então, eu vou perguntar seu nome, você responde. Aí eu pergunto qual a sua idade, você responde. Aí eu pergunto de onde você é, você responde. Aí eu pergunto qual que é o seu problema, você responde. Eu falei: tá, e aí? Daí a gente ora para ela, vai embora. Eu falei: isso não faz mais nada? A gente não ensaiou. É assim, irmãos, que a gente tem de evangelizar. A gente não se prepara para pregar o evangelho. A gente quer tocar as pessoas, mas a gente não se prepara. Por isso que um satanista tem mais autoridade que a gente. Irmãos, eu discipulei um menino
que ele já incorporava 2 Exus. Ele já estava sendo preparado para ser pai de santo. E ele falava para mim, cara, vocês estão muito fracos. Fala de jejum na igreja, vocês, tem que jejuar. Irmãos, ele falou para mim, eu ia para a cachoeira às 4 horas da manhã, no frio violento, para fazer despacho. Eu tinha que dormir na taperinha, pelado, porque o pai de santo falou para mim que se eu quisesse incorporar tal Exu, eu tinha que fazer aquilo. Eu me submetia. Agora você fala para um crente levantar às 7 horas da manhã para vir na igreja e orar. Não deu, pastor. Dormi tarde essa noite. Ele falou assim, cara, vocês estão muito moles. Eu ouvindo isso de um ex-satanista. Cara, ele falava assim para mim, eu tinha que fazer despacho. Ele falou assim, sabe quanto eu gastei de material para ser pai de santo? Vocês não têm noção. E nós queimamos as coisas dele na igreja, irmãos. Ele chegou um dia lá com umas coisas assim que você falava, cara, acho que eu peguei esse negócio para mim. Levava umas espadas. Esse negócio é muito bonito, cara. Irmãos, ele tinha em cima da casa dele garrafas de uísque guardada, para que quando o pai de santo pedisse, ele subia e pegava. A gente não consegue fazer nada na igreja. Comprar um boné para ajudar na... Parece que quando a gente se converte, entra no modo stand-by. Fica... Cara, parece que a gente se converte, toma anestesia na veia e fica morno dentro da igreja. Irmãos, é tempo da gente se despertar. Amém? Ele vai, irmãos, nós vamos em todos os lugares falar de Jesus para as pessoas. Não importa se é na favela ou se é no palácio. Não importa se é no bairro mais pobre ou se é lá em Brasília. Todos precisam de Jesus, não tem exceção. A gente tem que estar preparado para pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Pregar o evangelho, irmãos, não é só abrir a boca, é ter coerência. É ser coerente naquilo que você prega. Porque as pessoas estão olhando para as nossas vidas, não muitas vezes por aquilo que a gente prega. Porque a gente pode decorar 30 versículos bíblicos. Essa foi uma das estratégias de evangelismo que eu usei. Um dia meu pastor falou, cara, vai uma pessoa na igreja amanhã mexer na porta da igreja. E a dica que eu dou para você é que a mulher dele está sofrendo de câncer. Irmãos, eu estudei às 5 horas todos os textos na Bíblia que falavam sobre cura. O cara não foi. Eu fiquei frustrado. Falei, Deus, eu estava preparado. Deus pegou você, sabe por que ele não foi? Porque ele que precisava era de vida e não de letra. Falei, nossa Deus, o senhor é ignorante, hein? Obrigado, acordei cedo no domingo para vir aqui, o cara não veio. Irmãos, nós nos movemos dentro da igreja também. O evangelista. Todo mundo tem a imaginação que o evangelista é o missionário. Vai para fora, filho. Você tem que ficar fora da igreja. A gente tem que estar aqui porque a Bíblia fala que nós temos que ser edificadores. Efésios fala, para edificação. Eu tenho que dar discipulado. Aquela pessoa que se converteu através da minha vida, eu preciso trazê-la para perto de Cristo, fundamentar ela. Não, ganhei e joga na igreja. Boiada, coloca o número, pastor, 32, 33, 34. E fica assim. Aí volta depois de 3 meses para a igreja, pastor, cadê o número 32? Quem é 32, filho? Você nem sabe uma pessoa, o 32 eu ganhei no meu caderninho aqui. Não, irmãos. Ganhou, cuida, filho. Coloca a sua carinha, tapa agora e fala, irmão, você vai andar comigo agora. Eu vou ensinar para você que é ser crente. Eita, agora apertou o negócio, hein? Agora o negócio... 1 Timóteo 2,4 diz que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eita, esse aqui é uma delícia. Se ele quer que todos sejam salvos, na minha versão grego e hebraico, todos significam todos. Amém? Não tem. Essa palavra salvos, no original, significa sozo. Tem até uma banda com esse nome, sozo. Vou ver a musiquinha deles depois. Sozo significa resgatar alguém do perigo ou da destruição. Então, o que esse texto está dizendo? Que a vontade de Deus é que você resgate alguém do perigo, que você resgate alguém da destruição, traga ele para perto e que chegue, e que essa pessoa que você resgatou chegue ao pleno conhecimento de quem? De você ou de Cristo? De Cristo. Então, irmãos, esse texto fala de 2 fases na vida do
no evangelismo. A primeira, resgatar as pessoas do império das trevas. A segunda, que ela esteja fundamentada em Cristo. Então não posso só ganhar as alminhas e deixá-las soltas por aí, porque elas vão se perder. É como você dar uma Ferrari na mão de criança, irmãos, vai dar ruim, vai bater. Cara, ninguém dá uma moto 0 km na mão de uma criança de 2 anos de idade, que não sabe nem o que fazer com aquilo. E a gente solta na igreja e acha que a pessoa tem que... Agora tem que se enturmar, agora tem que fazer todas as coisas. Não, irmão. A Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Seu Filho em amor. Eu vejo isso, irmãos, dentro do evangelismo mundial como 2 momentos. Um momento em que as nações precisam ser resgatadas. É o que está acontecendo com a África. Deus está retirando a África do império das trevas. Só que Deus vai precisar que você vá lá e fundamente alguém. Então, o Reinhard Bonk está fazendo um trabalho maravilhoso. Só que vai precisar que alguém agora cuide daquelas pessoas. Então, o primeiro momento é retire alguém do império das trevas. E o segundo momento é fundamente ela em Cristo. E fundamentá-la em Cristo, irmãos, significa você ser o exemplo. Por isso que é mais fácil você mandar ela para a igreja. Hoje a igreja é você. Porque Cristo habita dentro de você. Aí você quer que o pastor troque o seu gás, busque seu filho na escola, troque a sua lâmpada que queimou, e ainda quer que dê discipulado. Aí se ele fala que não vai no domingo à noite porque ele está cansado, vai ficar assistindo Faustão em casa, pastor mole. Não, irmãos, ele não é mole não, ele tem um ofício. Ele precisa que você seja um cooperador no reino de Deus, com a sua vida. Quanto custa o evangelho para você? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Você está disposto a entregar a sua vida por uma alma? Irmãos, qual é o pai que sacrifica o filho para escrever um livro? Peguei essa, hein? Sabe quem sacrificou o filho para escrever um livro? Não sabe? Deus sacrificou Jesus para escrever esse livro para vocês. E a gente não tem, às vezes, a capacidade de ler. Não lê a Bíblia. Eu não tenho autoridade para expulsar demônio. Eu não tenho a unção para expulsar demônio. Irmãos, Satanás não sai com unção. Desculpa. Satanás sai com autoridade. Às vezes a gente queria ter um unçômetro dentro na cabeça, né? Vermelhinho, amarelinho, verdinho. O verdinho tá cheio de Deus. Tá andando para rua até torto. O amarelinho, opa, preciso orar mais a Bíblia, senão o pastor vai pegar na orelha. E o vermelhinho, você nem aparece na igreja naquela semana, né? Poxa, tô zoado aqui. Bom se fosse assim, né? A gente tem um unçômetro na cabeça, né? Para quê, irmãos? Parece semáforo, né? Para as pessoas chamar a atenção de Deus. Satanás, irmãos, ele só sai quando reconhece Cristo na vida das pessoas. Uma vez fui expulsar o demônio de uma pessoa na igreja lá. Estava lá, não sabia muita coisa, mas vamos para cima. Em nome de Jesus, tem que sair, filho, alguma coisa. Aí expulsando o demônio, ele vira assim para mim: você está em pecado. Aí o cara tal do meu lado falou assim: ei, você está expulsando o demônio sem pecado? Eu falei: filho, você está acreditando no pai da mentira. Eu tive que expulsar o demônio do outro cara. Falei, cara, trabalho dobrado. Porque, irmãos, as pessoas entendem que você tem que ter uma unção de expulsão de demônios. Não tem, irmão. Você tem que ter autoridade. E a autoridade se conquista tendo uma vida coerente diante de Deus. Uma outra coisa que a gente foi ensinado de maneira bem... Sim, essa é legal. É a oração do currículo. Você sabe que é a oração do currículo? Vou ensinar para vocês hoje a oração do currículo. Funciona da seguinte forma. Você vai orar por alguém que está doente. Senhor, apresento o Senhor a Dona Maria, Deus. Dona Maria, diácona na igreja há 32 anos, Senhor. Ela tem um filho doente. O filho está no 2º grau, Senhor, do ensino médio. E o menino tem uma
alguma coisa, Deus. Senhor, se o Senhor puder, cura a Dona Maria, que é uma crente fiel dessa casa, Senhor. Irmãos, você apresenta para Deus todo o currículo e pede um favor para Deus. Sabe como é que Jesus orava para as pessoas serem curadas? Enfermidade? Vaza. Jesus não perdia mais do que 30 segundos, irmãos, orando para um doente. Por que dava resultado? Jesus me ensina. Porque, irmãos, Jesus tratava diretamente com o problema. Não era com os efeitos, não era com as causas. Um dia chegou uma irmã na igreja com 2 comprimidos. Ora por mim, antes de eu tomar um remédio. Estou com dor de cabeça. Falei, Deus, vai dar certo esse negócio. Ela com 2 comprimidos já na mão. Se não passar a oração que você fez, eu vou tomar os 2 comprimidos. Falei, tá bom, filho, fecha o olho. Ela fechou o olho. Em nome de Jesus, dor de cabeça, vai embora. E virei as costas, ficou lá. Daqui a pouco ela veio. Eu não tomei o remédio e a dor de cabeça foi embora. O que você fez? Eu falei, filho, eu só orei. Eu falei com a dor de cabeça. Eu falei com você. Quem tem que ir embora é a dor de cabeça, não você. É simples, irmãos. A gente tem que aprender a orar pela enfermidade e falar com a enfermidade. Você está com câncer? Tô. Deus, eu aprendi que eu tenho que acessar o céu para ver como é que funciona o céu e manifestar na terra. Deus, eu já orei hoje e vi que o céu não tem câncer. Então, câncer, eu vou dar uma ordem para você. Vai embora porque você não pertence a essa pessoa, que ela foi criada em Deus perfeito. Cara, resolvido o problema. Não tem, irmãos, que ficar criando entrevista com a doença. Por que você entrou aí? Por quê? Não tem isso. Eu fui dar uma célula uma vez. A irmã no meio da célula levantou com o filho dela e foi embora. Tô indo embora. Falei, o que aconteceu? O menino tá com dor de ouvido e... Falei, vem cá, filha. Coloquei a mão nos 2 ouvidos do menino e falei assim, em nome de Jesus, volte a ouvir, filho, que eu quero terminar a célula. O menino parou de chorar. O que você fez? Eu orei, eu tenho que terminar a célula. Ele não estava dando sossego, então quem doença vai embora. Irmãos, isso é ter a ousadia. Isso é entender o que você carrega. Jesus orava desse jeito para as pessoas. Por que a gente tem que ter medo e tem que criar uma história? Parece que a gente faz oração do tempo. Quanto mais tempo a oração demorar, mais poderosa ela é. Não, queridos. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Pastor, tudo tranquilo? Então, irmãos, todos sejam salvos. Todos. E que cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Eu ganho para Jesus, amém? E quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Amém, é isso aí. Sabe por que o Salmo 115 a gente usa para evangelizar católico? Porque a gente não quer que eles olhem para a nossa vida, a gente quer mandar isso para a igreja. Porque o texto começa dizendo, cadê o seu Deus? Sabe o que Pedro e João fizeram na porta do templo? Quando tinha um coxo lá? Olha para a minha vida, porque eu carrego vai curar você. Irmãos, essa é a autoridade do crente. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, filho, levanta e anda. Puxou o cara voltou a andar. Eles não ficaram com medo naquele momento. Ai, será que vai andar ou não? Cara, manda um zap pro pastor e pergunta aí o que a gente faz nessa hora. Não, querido. O pastor está dormindo. O pastor, então não é de Deus para a gente não orar pro cara. Vamos embora. Puxa, tem uma atitude cristã, uma atitude de fé. Coloque a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Opa, então se a Bíblia diz que eu sou portador de Cristo e Cristo habita em mim, então quer dizer que eu posso passar na biqueira e falar para o cara ser curado da droga, vai ser curado? É assim que funciona. E se não acontecer, irmãos, você não é responsável pelo resultado. Quem é responsável é Deus. O seu papel é ser um transmissor da verdade de Cristo. Amém? Ai, eu queria fazer um evangelismo criativo na minha cidade. Irmãos, não existe evangelismo criativo. Não existe evangelismo criativo.
Existe você acessar a mente de Deus e manifestar Cristo na terra. Esses dias fui pesquisar na internet evangelismo criativo. Só achei evangelismo no semáforo, placa dizendo Jesus te ama, teatro. Será que as pessoas não estão precisando mais do que uma placa na rua? Será que as pessoas não estão precisando que alguém pegue na mão dela e fale que Deus vai restaurar totalmente o casamento dela, mas que primeiro ela precisa ser restaurada em Cristo? Irmãos, Deus não restaura casamentos. Putz, agora vamos apanhar. Deus não restaura casamentos, irmãos. Desculpa. Deus restaura casamentos, que pessoas restauradas restauram casamentos. É assim que funciona no reino de Deus. Se Deus quer restaurar o seu casamento, primeiro precisa restaurar você, para depois restaurar seu casamento. Porque não adianta, irmãos. A matemática diz que 1 vezes 1 dá igual a 1, certo? 1 vezes meio dá igual a meio, certo? E meio vezes meio dá 0,25. Ou seja, uma pessoa inteira em Deus não consegue fazer nada. Por isso que Deus fala para nós, antes de casarmos, nós sermos solteiros. Solteiros significa inteiros, completo nele. Quem está solteiro aí? Você está sendo inteiro em Cristo? Se você quer uma mulher segundo aquilo que você tanto sonha, seja o homem que você quer em Cristo para ela. Porque Deus vai dar segundo o seu coração. A gente quer uma mulher que ora 24 horas, mas a gente não ora, a gente não lê Bíblia. E quer uma mulher que carrega a gente nas costas. Amém? Então, irmãos, Deus nos deu criatividade para evangelizar as pessoas. E nós temos que acessar a mente de Cristo para pregar esse evangelho. Não tenha medo. Uma das nossas características de evangelistas é ter criatividade, irmãos. Eu sou o cara mais palhaço que existe. Já coloquei apelido num monte de gente. Nasce criança na igreja, eu coloco apelido. Porque eu tenho uma característica em Deus de estar pronto para quando Ele quiser me usar, eu vou. Um dia pregando no devocional na igreja, eu não sei qual momento que era, que eu falei assim, irmãos, você tem dificuldade com seu pai? Porque quando você era pequenininho, seu pai não te deu um carrinho da Hot Wheels, né? Irmão, todo mundo deu risada. Bobão, falou. E eu vi o irmão que abaixou a cabeça. Eu falei, opa, alguma coisa pegou. Terminou, ele falou assim pra mim, cara, quando eu era pequenininho, meu pai não me deu um carrinho da Hot Wheels de verdade. Eu tenho bloqueio com ele. Então, irmãos, não tenha medo de ser ousado em Deus. Às vezes você acha que você está falando alguma bobeira, você está sendo tocado por Deus, mas também tenha coerência, amém? Beleza? O evangelista é um desbravador, é alguém que conquista territórios para Deus. Por isso que nós estamos nas primeiras linhas do evangelho. É um anunciador de boas novas. É de uma única palavra, a palavra de Cristo. É uma pessoa que ama vidas, ama estar no meio de gente. Tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter fé, tem que se mover com precisão, se mover como um mestre, conhecer a Bíblia, ter um coração de servo e submisso à autoridade. Irmãos, desbravador, porque a gente cava lugares onde ninguém quer cavar. Irmãos, dar um abraço em morador de rua, você pensa que é fácil? Às vezes você vai dar um abraço num cara que você fala assim, cara, fica com a minha roupa e dá sul para mim. Mas quantos anos que aquele cara não ganha um abraço? Esses dias eu estava na rua, passou uma pessoa. Falei, e filho, beleza? Como é que você tá? Não, tá tudo bem, tá não sei o quê. Falei, e essa dor aí dentro aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. Você não entendeu, filho? E essa dor aí dentro aí que você tem problema com seu pai? Eu tenho problema com meu pai de verdade. Falei, porque você só tem pai no RG, né? Que você nunca teve pai. O cara começou a chorar na minha frente. O cara é morador de rua. Falei, responde uma coisa pra mim. Quanto tempo que você não ganha um abraço? Ele abaixou a cabeça. Falei, vem cá, filho, dá um abraço aqui. Sabe o que ele precisava? Barba passando na cara dele, porque ele nunca teve abraço de homem. Irmãos, eu ia pregar depois. Tava nem aí com o meu cheiro. Eu estava preocupado se aquele cara, naquela noite, ia sentir Cristo tocando a vida dele. Amém? Uma das simbologias do evangelista é a flecha. Por que flecha? Porque flecha tem velocidade e precisão. Nós temos que ser precisos. Por isso que a gente não pode ser um ganhador de alminha.
A gente tem que ser preciso, irmãos, quando vai abrir a boca para falar para a pessoa. Nós temos que ser ousados em Deus. E as pessoas têm medo de ser ousado em Deus. Não tenha medo de ser ousado, não tenha medo de ser preciso. Você tem que se mover no apostólico e no profético. Ser preciso em Deus. Estamos sempre com os nossos ouvidos e atentos para ouvir o que Deus quer falar. Por isso que eu falei, cada pessoa ela é evangelizada de uma maneira diferente. Eu tinha a minha metodologia de evangelizar uma pessoa dizendo que ela ia para o inferno. Quem já usou essa estratégia? Se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Salinha, filha, é para o inferno. Até que me deram a resposta que me desarmou. Eu não vou estar sozinho lá, vai ter mais gente comigo. Sai dessa agora, filho. Nunca mais falei de inferno para as pessoas. Elas não precisam ouvir sobre o inferno, porque muitas vezes a vida dela é um inferno. Precisam ouvir de Cristo. Irmãos, não evangelize as pessoas colocando medo nelas. Evangelize mostrando vida para elas. Amém? Nós carregamos dentro da nossa malinha. Quando a gente se converte, Deus dá ofício para a gente de evangelista, a gente ganha uma maletinha de Deus. Para uns é uma mochilinha, um bornalzinho, mas a gente ganha uma coisa de Deus. E dentro dessa maletinha, vem umas ferramentas, que muitas vezes a gente não sabe usar essa ferramenta. Que ferramentas que são essas? Dons de revelação, que são palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimento de espírito. Vocês já ouviram falar do Judas Bertelli? Já ouviu falar do Judas Bertelli? Então, o Judas Bertelli é um profeta de Deus. E ele foi um dia pregar em Taubaté, e ele faz o devocional dele no bosque. Ele fala com o esquilo, fala com ele, que o passarinho fala com ele, até que ele provou isso realmente. Ele foi fazer, estava pregando em Taubaté, falou, cara, preciso fazer meu devocional, quero ir num bosque. Ah, não tem bosque em Taubaté. O que é aquilo? Era o cemitério. Ele foi fazer o devocional dele no cemitério, irmãos. Foi lá. Aí ele viu uma lápide e estava escrito FB, Fé Bertelli. Falei, Deus, é o sobrenome do cara. Tudo bem. Irmãos, ele saiu do cemitério, parou uma mulher na frente dele. Ele falou, gente, sem brincadeira, Deus me deu o RG e CPF da mulher. Você é fulano de tal, CPF tal, número tal, não é? A mulher ficou branca. Então, Deus manda dizer para você isso, assim, sensado. Irmãos, de um devocional no cemitério, ele ganhou 3 pessoas para Jesus. O coveiro, que ficou fugindo dele, uma hora que se rendeu, que ele ficava toda hora atrás do coveiro. Deus está falando isso. E o coveiro fugia. Ele falou para a gente, irmãos, eu tenho que aprender a ouvir a Deus para falar com as pessoas. Não seja mecânico, não seja metódico quando você vai evangelizar. Amém? Dons de fé. Nossa, o que é fé, meu Deus? Fé é acreditar quando Deus está falando comigo, é verdade, eu vou fazer. Irmãos, se o pastor falar para vocês, quem vier na igreja amanhã às 6 horas da manhã vai ganhar um iPhone X. Todo mundo vem, não vem? Porque vocês acreditam na palavra dele, não acreditam? E quando Deus fala que você é portador do Espírito Santo e pode curar as pessoas, você não acredita? Fé é acreditar naquele que falou. Então, se Deus está falando comigo, eu vou viver essa palavra. Vou para cima, filho, sem medo de ser feliz. Vou colocar a mão num morto até ele levantar. Nossa, você já orou por 15, não levantou? Cara, não estou nem aí. Uma hora alguém vai ter que levantar. Dons de palavra, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Ora em línguas, irmãos. Não sabe o que fazer? Ora em línguas. Estava discipulando um menino uma vez que ele ficou falando 2 horas na minha cabeça. Falei, Deus, eu não sei o que falar para ele. E Deus pegou e falou assim, filho, manda ele falar mais um pouco. Irmão, 2 horas o cara falando. Eu vai falando mais, cara, tem mais aí. Tem mais aí. Vai, vamos cavando. E eu lá, Senhor, e agora? Eu orando em línguas baixinho para não perceber. Irmãos, só falei uma palavra para ele, levantou e foi embora. Depois de 2 horas falando na minha cabeça. A gente expulsando o demônio no carnaval. Fomos convidados para ir no carnaval fazer evangelismo. Eu e o apóstolo Lincoln. Passou um cara endemoniado à nossa frente que começou a encarar a gente. Primeiro, eu não posso ficar a mão no cara, que cair aqui endemoniado, vai chamar atenção, vai chamar a polícia para levar o cara para o hospital. Como expulsar um demônio no carnaval? O cara era negão, 4x4, eu expulsava o demônio do cara olhando para cima. A estratégia que Deus pra gente, em nome de Jesus, sai.
Em nome de Jesus, sai. A gente não quer papo com você. Irmãos, desse jeito, a gente... Aí chega uma hora, senta, tá cansando o pescoço. O cara sentou. Não vai fazer tumulto, que eu não quero bagunça aqui. Desse jeito. Em nome de Jesus, você já encheu o saco demais, filho. Vai embora. O cara voltou. Gente, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui? Eu estava em casa assistindo um carnaval. Falei, filho, você estava endemoniado. Irmãos, ninguém precisou colocar a mão na cabeça do cara. Ninguém ficou usando da sua autoridade. Sai em nome de Jesus. Não. Ninguém precisou gritar. Ninguém precisou dar rasteira no cara para o cara sentar. Ele obedeceu uma voz de comando. Irmãos, não perca tempo com Satanás, não. Foi expulsar um demônio uma vez. Ele estava expulsando um demônio na igreja, precisava pregar. Eu tocava no louvor. Ele falou, cara, eu vou pregar, assume lá. E os irmãozinhos no manto. O cara estava deitado no chão já. Eu deitei do lado do cara, coloquei minha boca no ouvido dele e falei assim, mano, você já encheu o saco, vai embora, cara. Tá na hora do culto, eu quero assistir o culto. O cara foi liberto. Eu falei, não, irmãos, o que vocês estavam fazendo que vocês não expulsaram o demônio do cara? Filho, não tem entrevista com Satanás aqui não perde tempo. Ele não é repórter, não é formado em comunicação, não é nada. O que vocês estão fazendo aqui? O culto é lá na frente. Amém, irmãos? Ousadia, seja ousado. Pedro foi ousado. Eu não tenho ouro nem prata. Em nome de Jesus, levanta e anda, filho. E dá puxão na mão do cara. Às vezes, irmãos, a gente não tem só que falar, não. A gente tem que ter atitude. Dá um puxão no cara, o cara vai andar. Seja ousado em Deus. Amém? O evangelista, irmãos, ele caminha debaixo de paternidade. Não existe evangelista que caminhe fora da paternidade. Sabe por quê? Sabe qual vai ser o resultado disso? Pregador itinerante. Está cheio de pregador itinerante que não caminha debaixo de paternidade. Porque quando eu vou pregar, o céu desce. É assim que acontece. Traga os enfermos, os doentes. Tragam as pessoas que estão má em sua casa. O pregador itinerante vai trazer o poder de... Não vai trazer nada, irmãos. Você tem que caminhar debaixo da sua liderança. Ele tem um apontamento de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui debaixo do envio da nossa liderança, irmãos. A gente não faz nada sem liderança. Sabe por quê? Porque entra orgulho no nosso coração. E o orgulho precede a ruína. Você pode ser uma pessoa top das galáxias, mas debaixo de envio, filhos, só vai atrapalhar as coisas de Deus. Amém? Caminhe debaixo da paternidade, porque a paternidade nos protege. A paternidade nos livra de um monte de problema. Se você não tem o costume de pedir conselho para o seu pastor para coisas importantes na sua vida, irmãos, comece. Não vai pedir conselho para ele que tênis que você compra, né? Se é vermelho ou se é azul. Mas coisa realmente relevante na sua vida. Vocês vão ver que as coisas funcionam. Amém? Nós temos que ter um caráter aprovado em Deus. Porque a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não pode ser um neófito. Sabe o que é um neófito? É um novo convertido, uma pessoa imatura. Uma pessoa que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Só vai fazer coisa errada. Nós temos que ter coerência, irmãos. Coerência naquilo que a gente prega, naquilo que a gente vive. Não adianta você pregar que Jesus liberta e você ser um encarcerado dentro de casa. Amém? O evangelista não é. Agora vai ser legal. O evangelista não é o entregador de panfleto. Como assim? Faz 30 anos que eu evangelizo com panfleto. O que você fala quando você entrega o panfleto? Oba, essa aí. E aí? O que mais? Próximo? Jesus te ama. Próximo? Jesus te ama. Próximo? Chega uma hora que você está cansado, fala, Jesus te ama. Fala, Jesus te ama. Jesus te ama. Amo. Está até com dor no braço já, né? Amo. Irmãos, será que aquela pessoa que você entregou o panfleto e disse Jesus te ama, ela não precisa de algo mais? Será que ela não quer parar com você, conversar 5 minutos e falar que ela precisa que você ore pelo filho dela que está doente naquele momento? Será que isso?
Será que ela não precisa de um abraço seu que cura? Será que ela não precisa de 5 minutos da sua atenção? Saia desse lugar, irmãos, de ser metódico. Quer entregar panfleto? E use isso como uma ferramenta de alcançar as pessoas. Querido, eu queria entregar um panfleto para você. Dê na sua casa. Jesus ama você, mas ao apostólico e profético. Deus está falando para mim que sua casa não está bem, né? Não inventa, irmãos. Ouça Deus de verdade. Deus está falando para mim nesse momento que o seu casamento não está bem, não é verdade? É verdade. Seu marido bebe, não bebe? Por quê? Você caminha usando as ferramentas que o Senhor te deu. Você aprende a usar as ferramentas que o Senhor te deu. Aí você começa a tocar o coração da pessoa. Às vezes, irmãos, o panfleto, ela vai enfiar dentro do carro e nunca vai ler. Mas as suas palavras vão marcar a vida dela. Irmãos, eu já evangelizei cigana. Quero ler sua mão. Só se nós fizermos um acordo. Se ele é minha, eu leio a sua. Ah, beleza. Falei para ela, se você acertar, eu te dou dinheiro. Só que se você errar, eu leio a sua e você me dá dinheiro. Bom, fiz isso para cigana. Dei a minha mão para ela. Vejo que você é casada. Falei, a aliança está no dedo. Vejo que você tem um bom emprego. Falei, todo o uniforme da empresa. Você errou 2, tem mais uma. Vejo que você, falei, você errou as 3. Agora é minha vez. Dá a sua mão aqui, filha. Esta linha está dizendo que você precisa de Jesus. Esta linha está falando que você está desalinhada. Mulher virou as costas, está andando. Ué, ela usou a ferramenta dela, eu usei a minha. Eu dei 3 chances para ela. Se ela acertasse, ela ganhava dinheiro. Ela errou as 3, agora eu vou nas minhas 2. Quer dizer que as minhas 2 eram verdadeiras. Amém? O evangelista não é responsável pelo enchimento da igreja. Amanhã, tem gente sendo ativada aqui no ministério? Vou trazer os meninos aqui para frente, as meninas. Não quero saber o que vocês vão fazer. Mas amanhã eu quero 50 gente aqui na igreja nova. Aí tadinho os meninos. Ai, e agora? O que a gente faz? Aí começa a chamar vizinho, periquito, papagaio, pastor quer a gente na igreja. Irmãos, o evangelista é responsável pela saúde da igreja. Porque ele caminha do lado da liderança, edificando Cristo nas pessoas. Amém? Esquece a história das alminhas, pelo amor de Deus. Você não está contando um boi no reino de Deus, está contando filho. Filho não tem número, filho tem valor. Amém? Coisa que acontece em todas as igrejas que tem o evangelista. Chegou um morador de rua ali e está querendo falar com você. Chegou uma mulher lá, uma prostituta, quer falar com você. Chegou um tiozinho pedindo comida na igreja, quer falar com você. Irmãos, parece que a gente tem um para-raio na testa. Que todo mundo que chega na igreja quer falar com os evangelistas ou pastor. Um dia eu peguei um menino desse e falei para ele, cara, atende você a pessoa. Não, mas eu sou evangelista da igreja. Eu falei, cara, tem cicatriz que você tem que eu não tenho. Faz o teste, conversa com ele. Irmãos, o cara era um religioso desviado. O cara era um religioso desviado que nem um cara ali. Eu voltou todo feliz. Poxa, eu falei pro cara do meu testemunho de vida. Eu falei, o que quer fazer com o cara? É dar para ele a comida, falar para ele que Jesus te ama e vai embora. Cara, seja você instrumento de Deus na terra. Irmãos, pararam de me chamar na igreja, graças a Deus. Porque as pessoas querem direcionar para a gente, todo mundo. Ó, chegou um morador de rua. Cadê o evangelista? Aí você não está na igreja, ninguém atende, manda o cara sentar e esperar. O cara fica sentado esperado, fala assim, não, só queria um quilo de arroz, 1 quilo de feijão. O cara ficou meia hora na igreja e ninguém falou de Jesus para ele. Quanto tempo o cara tá? Meia hora. Que você falou? Não, ele só deixou usar o banheiro e beber água. Vocês não falaram de Jesus? Não. E fica olhando para sua cara, tipo assim, a gente não ensaiou. Amém? Irmãos, esse aqui é o forte. Ser um supridor de necessidades. Campanha do sopão. Venha e traga mais um. Irmãos, se tivesse campanha do sopão, o filho pródigo não voltava para casa. Não. Use o sopão, irmãos, como ferramenta. Às vezes nem dá certo, sabe por quê? Porque um dia a gente saiu do culto e fizemos, cara, uma carne louca com pão, cara, violento. Tava da hora. Chegamos para entregar num lugar. Um morador de rua falou assim pra gente, o que você tem aí? A gente todo feliz. Carne louca, quero não.
Depois vem o pessoal do centro espírita e traz sopa. Os caras da macumba estavam levando comida melhor que a gente. O cara desprezou a nossa comida, cara. Falei, mano... Deus pegou e falou assim, porque vocês estão usando a sopa como muleta para querer ganhar as pessoas. O que ele precisa, o centro espírita não sabe dar, que é Cristo, mas vocês estão só tentando suprir uma carência externa. Irmãos, nunca mais a gente fez campanha de sopão na igreja. Não dá. Um dia a gente foi fazer uma outra dessa, né, antes de Deus cortar o nosso barato, de entregar outra carne louca. Aí apareceu um cara bem aparentado na minha frente, falou assim... Cara, muito delícia essa carne que vocês trazem, todo intelectual. Não, porque o sabor do tempero é fantástico. Você consegue sentir na boca o sabor do alho, o sabor da cebola. Peguei uma nota de R$2. Falei assim, filho, tá vendo essa nota aqui? Tô. Quanto vale? R$2. Amassei a nota, joguei no chão, pisei, chutei a nota, passei no barro, levantei. Quanto vale? 2 conto. O que você faz com essa nota aqui? Eu vou comprar uma Coca-Cola. Falei, beleza, esse é você, filho. Só porque você acha que você está desviado, sujo, no pecado, você acha que não tem valor para Deus, né? Por que você sabe tudo isso? Porque Deus falou, filho. Só porque você está torto, você acha que você não tem valor? A cruz foi por você, filho. Vai. Dá a linha para a pipa e volta logo. Cara, é assim que funciona. Você está ligado com Deus, as coisas acontecem, não precisa ter medo de falar. Amém? Uma pessoa que está falando do inferno. Um dia ele levou a gente para pregar no presídio. Falou, cara... A última coisa que vocês vão falar aqui é do inferno. Mas por que eu não posso falar do inferno no presídio? Porque será que a mulher já não está no inferno? Vendo visitar o filho dela todo dia no presídio? Falei, Deus do céu. E agora? O que eu vou falar? Eu não tenho mais o que falar. Só sei falar de inferno. Você precisa falar da vida. Irmãos, nosso ofício ele é muito abrangente. A gente tem que estar preparado para toda e qualquer situação para pregar o evangelho a todas as pessoas. Todos precisam ser salvos, independente do sexo, cor, conta bancária. Quantos creem que uma prostituta pode ser salva? E se essa prostituta entrar na nossa igreja e querer casar com seu filho? Ou seja, ela não é sua irmã? A gente crê na salvação de Deus por pontos. A gente não crê na restauração da pessoa na sua totalidade. Ela é uma ex-prostituta, mas com meu filho, com a minha filha, não. Não. Ah, então o seu passado é mais limpo que o dela. Uma vez perguntaram para ele, você batiza quem fuma? Batizo, mas a pessoa está em pecado. Pior batizar quem mente, quem rouba, que eu não sei. Pelo menos ele fuma, eu estou vendo. É assim que a gente mede as pessoas, irmãos. A gente mede as pessoas pela quantidade de pecado que ela tem. Quanto maior o testemunho dela, mais espiritual ela é. Ah, é assim que funciona então? Não, irmãos. Todos nós precisamos de Cristo. Não existe testemunho forte no reino de Deus. Existem pessoas que foram transformadas verdadeiramente pelo Evangelho, que decidiram largar tudo. Segunda-feira a gente teve culto de homens na igreja. Foi o Robert Diego. Vocês conhecem o Robert Diego? Já ouviram falar dele? Ele era travesti. Pensa numa menina linda. Então, era ele. De verdade. Era um homem que por conta da sua paternidade virou mulher. De verdade. Virou mulher de verdade. Com todos os... Ele morava na Europa. Ele falou assim, cara, dinheiro para mim não faltava. Até que um dia que eu reconheci que eu precisava de Jesus. E hoje está pregando do testemunho de vida dele. Ele coloca uma foto de uma mulher, você fala assim, nossa, bonita, né? Não, era eu, filho. Porque Satanás esculpe a pessoa tão perfeitamente que confunde a sua mente. Todos precisam de Jesus, irmãos. Todos. Que nós possamos, esta noite, analisar tudo aquilo que foi pregado, comer dessas 5 semanas que vocês ouviram aqui sobre os 5 ministérios e entender que a responsabilidade de pregar o evangelho não é do pastor da igreja, é nossa. Nós somos chamados para despovoar o inferno e povoar o céu. Só que nós nunca vamos conseguir fazer isso preso dentro da nossa religiosidade, preso dentro do nosso achismo, preso dentro daquilo que nós achamos de certo ou errado.
Você quer um manual de como evangelizar a pessoa? Entra no seu quarto, faz Mateus 6,6, fecha a tua porta e pede para Deus te dar um discernimento de espírito. Você quer ganhar a sua chefe para Deus? Comece a ter uma atitude coerente ali dentro. Você quer ganhar o seu pai para Deus? Comece a honrar, comece a respeitar ele. Mas o meu pai só me deu o que ele tinha. Então, só que você está em Cristo hoje, então você consegue dar vida para ele. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. O sal, ele tem a propriedade de purificar. E eu vi uma frase bem interessante. O sal, ele causa sede na pessoa. Enfia o dedão no sal, enfia na goela para você ver. Dá 3 litros de água. Sabe quem é a água essa noite? É Cristo. Você precisa causar sede nas pessoas. Você precisa ser luz do mundo. Você precisa que as pessoas olhem para a sua vida e vejam Cristo através das suas atitudes. Amém, irmãos? Que essa noite o Senhor desperte dentro de você esse chamado de evangelista. Não como um título, não como algo que vai criar dentro de você um lugar de status, nada disso, irmãos. Porque Efésios fala que ele chamou tudo isso daí que você já ouviu nessas 5 semanas para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem em estatura do varão perfeito que é Cristo. Ter um título de evangelista é uma responsabilidade, porque se eu não cumprir com o meu ofício, estou sendo desleal a Deus. Eu estou descumprindo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Não queira um título somente, queira uma vida de evangelista. Queira um encargo de evangelista. Não queira ser um pastor. Não queira ser um profeta, porque é lindo ser profeta. Você não sabe o que um profeta passa. Você não sabe quantas noites ele fica sem dormir para ouvir a Deus. Não queira ser um apóstolo. Não, você não tem noção do que um apóstolo passa. Ah, eu quero ser um mestre. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Nenhuma. Quantos livros você já leu na sua vida? Nenhum. Você quer ser mestre como, filho? Só para alfabetizar alguém, então. Que para isso você serve. Amém, queridos? Feche seus olhos aí para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa é uma noite, Pai querido, em que nós ouvimos, Pai, tudo isso. E que ela não seja, Senhor, mais uma palavra que nós ouvimos. Puxa, que legal, que bonitinho o que Ele falou, Deus. Mas que seja, Senhor, como uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Que nós precisamos, Pai, colocar, Senhor, essa palavra que todos precisam ser salvos, Pai. E chegar, Senhor, à maturidade do Filho, à maturidade de Cristo, ó Deus. Nós precisamos, Pai, nos despertar, Senhor, da nossa vida mediana, Senhor. E nos sair, Senhor, desse lugar de comodismo e pregar